Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro evento da Plataforma de Conhecimento para a Administração Pública Municipal, para gestores, para quem atua na gestão municipal. Hoje, nosso terceiro evento, já tivemos dois eventos anteriores. Uma foi a live de inauguração com a Marília Lins, que é secretária de Finanças do município de Garanhuns, do estado de Pernambuco, juntamente com Carlos Cardoso, que é auditor fiscal. Eu vou ler o currículo dele daqui a pouco. Auditor fiscal, tem atuado diretamente com os fiscos municipais, prestando assessoria em relação à LOAT, em relação à reforma tributária. O nosso segundo evento foi realizado com a participação do ex-secretário Bernardo Api, secretário extraordinário da Reforma Tributária, que abordou também o tema da reforma tributária, a Lei Complementar 224, a emenda constitucional que deu origem a essa reforma tributária do consumo. Tivemos uma aula ao vivo, uma aula magna ao vivo com o professor Bernardo Api. Hoje teremos uma live com Carlos Cardoso sobre o fisco municipal, sobre o cargo de auditor fiscal do município, sobre a estruturação do fisco municipal, o funcionamento do fisco municipal e as oportunidades que serão trazidas, ou melhor, já estão aí. Essas novidades, muitas já deveriam até estar sendo pensadas em serem implementadas pelos municípios, as oportunidades da reforma tributária. A live com a Marília Lins e com o Carlos Cardoso, ela abordou também os pontos de atenção em relação à reforma tributária. Os senhores poderão e as senhoras poderão assistir essa live na nossa plataforma, ela foi gravada, está disponível para todos que quiserem assistir essa live. A aula magna do professor Bernardo Api também está disponível para que vocês possam assistir na nossa plataforma. E eu tenho uma novidade muito boa para trazer aos senhores, que a nossa plataforma, além de eventos, de lives, de aulas ao vivo, de materiais, conteúdos atualizados para os gestores e para a administração pública municipal, nós teremos mentorias coletivas exclusivas com Carlos Cardoso sobre assuntos polêmicos, assuntos atuais de interesse dos municípios, especialmente dos fiscos municipais. Eu vou deixar que ele fale, aprofunde um pouco mais esse assunto daqui a pouco. A live de hoje terá duração de 1 hora, como eu disse para vocês, que vai versar sobre assuntos interessantes e polêmicos a respeito do fisco municipal. Ela será hoje realizada pelo Carlos Cardoso, que é integrante do fisco municipal de Pojuca, no estado de Pernambuco, mais conhecido como Muro Alto e como Porto de Galinhas, né? Todo mundo conhece Porto de Galinhas. Ele foi presidente por 2 mandatos, diretor de formação profissional, diretor jurídico da FENAFIM, que é a Federação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais. Ele sempre atuou nacionalizando a entidade, fazendo muitas visitas aos municípios para atualizá-los em relação ao Código Tributário, à LOAT, enfim, a assuntos de interesse dos municípios. Atualmente, ele é diretor de defesa funcional do FONAFAT. Ele saiu da FENAFIM e fundou a FONAFAT, que é o Fórum Nacional pelo Fortalecimento das Administrações Tributárias do Interior, uma entidade nacional que nasceu da necessidade de se lutar por uma LOAT mais justa para todos os municípios, bem como nasceu em função do compromisso de levar um conhecimento especializado de qualidade por meio da nossa plataforma e das visitas presenciais que o Carlos tem feito aí por todo o Brasil, conhecimento especializado em relação a assuntos, como eu já disse a vocês, de interesse dos municípios. Ele tem atuado fortemente como organizador dos fiscos municipais em todos os estados do Brasil, é instrutor dos quadros dos fiscos municipais, que já foram formados ou estão em formação, e é fundador e hoje atual diretor da Associação Pernambucana dos Fiscos Municipais, a APFisco. E nós temos a honra de tê-lo também como professor dos nossos cursos de pós-graduação. Para quem não me conhece, meu nome está aí na tela, Luiz Alberto Pereira Filho.
Eu sou o diretor acadêmico da Faculdade Brasileira de Tributação, que é a única faculdade especializada no Brasil em tributação, seja para o poder público, seja para empresas, entes privados. Tem atuado já há 10 anos somente com cursos de área tributária e também de gestão, porque a nossa plataforma, é importante dizer, ela além de ter cursos voltados para fiscalização, para os fiscos municipais, ela também vai atuar fortemente na área de gestão municipal. A Marília Lins, que é, como eu já disse a vocês, ela é a atual secretária de Finanças do município de Garanhuns, ela é a presidente do Inova Gestão, que também é nossa parceira na plataforma, ela vai abordar esses assuntos relacionados à gestão dos municípios. Carlos, acho que é isso. Uma excelente live, ele já me falou que, ele disse, professor, o senhor pode falar, mas a minha palestra tá fechada, foi feita para 1 hora exatamente, então vai ter que ser 1h10. Então, sem mais delongas, Carlos, tua palavra, uma ótima live, e contamos com vocês na plataforma, assinem, nesses 2 primeiros meses a plataforma é gratuita, espero que vocês gostem e nos tenham como companheiros nessa jornada aí tributária, das atualizações da reforma tributária e outros assuntos da gestão municipal. Um abraço a todos, uma boa live. Obrigado, professor Luiz. Primeiro, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, porque tem gente que vai ver depois, né? Uma boa madrugada, aquilo que só vai poder ver na madrugada. E agradecer ao professor Luiz aqui essa abertura. A parceria está firme, né, entre o Fonafat, a FBT e a Inova Gestão, com as 2 aulas que já aconteceram, e daqui para frente, semana que vem vocês vão ter aqui o professor Ricardo Alexandre, e na próxima semana o professor Ives Gandra. Então, eu queria pedir a Juan, da técnica, que se puder colocar aí, meu amigo, os slides para a gente já começar. Hoje a nossa conversa aqui, o professor falou das mentorias, né? Foi uma ideia muito boa que ele trouxe agora há pouco na reunião. Nós vamos sim, vamos encarar as mentorias também. Mas hoje, nessa live aula, a gente vai trabalhar, como foi prometido, né, com o cargo do fisco. O cargo, sua estruturação, seu funcionamento. Vamos tirar alguns mitos, tirar alguns receios, inclusive, né? Vamos tentar aqui alertar para situações que estão acontecendo e que não precisam acontecer, né, que estão atrapalhando até a vida de muitos fiscos por aí. E para que a gente comece bem, a gente vai, então, logo no conceito de cargo, né? Cargo público. Cargo público, a doutrina já há muito tempo, né, mesmo antes da Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, a doutrina já tinha ali de maneira quase que uníssona, né, decidido que, entendido, melhor dizendo, que cargo público, assim também a jurisprudência já tinha decidido, que cargo público era um conjunto de atribuições que eram ali cometidas a um servidor. Então, o que vale, o que importa no cargo são as atribuições. Logicamente que é importante que o nome identifique alguma coisa no cargo, né? Senão você fica perdido ao chegar na repartição. Mas isso foi, inclusive, materializado, né, positivado na norma, a partir do artigo 3º da Lei 8.112, que está aí na tela, que diz que cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Isso deixa nítido que o que mais importa no cargo são as suas atribuições, né? Já disse e repito, é interessante que o nome do cargo tenha alguma coisa a ver com aquilo que ele faz. Se todo mundo fosse chamado só de servidor público, imagina a situação de alguém que chega no hospital, passando mal, e pergunta assim, eu preciso falar com o servidor. Bom, aquela pessoa que já atende ali no atendimento inicial, ali na portaria, já é um servidor. Bom, estou aqui. Não, mas é um servidor que pode me atender porque eu estou passando mal. Aí tem vários servidores, tem um médico, tem um enfermeiro. Quer dizer, se eu souber que aquele ali é o atendente, que à frente vai ter um enfermeiro, vai ter depois um auxiliar de enfermagem, vai ter um médico, fica mais fácil, né? Mas o que vale são as atribuições. Queria passar aqui para os amigos só um histórico. O professor até Luiz, na abertura, falou assim, falou na expressão, né, auditor fiscal, é por força de expressão, mas depois, na hora dele ler ali aquele mini currículo, né, ele falou com a nomenclatura correta, integrante do fisco. Aliás, essa nomenclatura mais geral, né, mais aberta, é a que tem sido contemplada na legislação nacional para que ninguém tome nenhum prejuízo, nenhum município, nenhum estado e a própria União. E aí, por isso mesmo, eu trouxe aqui a evolução da nomenclatura. Por exemplo, você pega o Fisco Federal, né? Quem é mais novo, talvez só se lembre do nome, do 6º nome do cargo até agora, né? Mas, por exemplo, o cargo do Fisco Federal já se chamou fiscal de casa de fundição,
lá atrás, e naquelas casas de fundição, na época do ouro em Minas Gerais, era lá que ele trabalhava, e o nome do cargo era fiscal de casa de fundição. Depois, agente fiscal de rendas. Depois desdobrou em 3. Agente fiscal do imposto aduaneiro, agente fiscal do imposto de renda e agente fiscal de rendas internas. Depois unificou esses 3 num único nome, agente fiscal dos tributos federais. Depois passou a ser fiscal de tributos federais. Depois passou a ser auditor fiscal do Tesouro Nacional. Eu peguei, né, quando eu já me entendia de gente, eu peguei do nome 4 para frente, agente fiscal de tributos federais. Depois de auditor fiscal do Tesouro Nacional, passou a ser, foi a 7ª vez que mudou, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, né? Foi colocado aí, até sem muita necessidade, que é do Brasil mesmo, do Brasil. E hoje já se fala, né, que se pretende chamar de auditor fiscal da Receita Federal da República. Então, assim, só para mostrar aos amigos e às amigas o quanto muda. Essa nomenclatura pode mudar ao longo do tempo, isso não afeta em nada. Em muitos lugares até a gente tem tido uma corrida muito grande para mudar o nome do cargo, e aí tem municípios que procuradores, secretários, controladores passam a entender, não, então é um cargo novo, então vamos aqui extinguir o antigo e vamos criar um novo cargo sem qualquer necessidade. Aliás, sendo absurdamente isso, né, praticado nos lugares que aconteceu, injusto, inconstitucional, ilegal e atrapalha tudo, né? Se quer mudar o nome, muda o nome. O nome não é o mais importante, e vimos no começo que o que vale são as atribuições. Então, todos aqui nesta sala são, por segurança, e ninguém fica de fora, integrantes do fisco municipal, tá? Essas mudanças, eu quero também mostrar aos amigos, né, aconteceram também nos estados, nos municípios, muitos deles, né? Se você pegar até nas capitais, hoje o cargo lá que se chama auditor fiscal, ficou na moda agora chamar assim, auditor fiscal da Receita Municipal, né? Ficou na moda isso hoje. Não foi sempre assim. Muitos mudaram de nome há pouco tempo, 4, 5 anos. Por exemplo, nos estados também. O estado de São Paulo, né? Foi a lei 1361, de 21, agora, 2021, então a lei novinha, durante a pandemia, né? Que lá no artigo 43A passou a chamar o cargo de agente fiscal de rendas, que era assim até então, no nome de auditor fiscal da Receita Estadual. Ou seja, o nome do cargo é recente, a alteração foi recente. Isso não mudou em nada a dinâmica, a estrutura do cargo, os direitos, as garantias, as prerrogativas dos servidores e também a segurança da própria Fazenda Pública, que continua contando com esse servidor da mesma maneira que contava antes, tá? Trago aqui para vocês também a evolução da escolaridade, que é outra coisa que, muitas vezes, quando se faz isso, e é importante que se faça, tá? Se gera aí algumas questões. Então, agora, se o cargo vai passar a exigir nível superior, por exemplo, mudou. Então, agora é preciso que o cara que entrou antes, ele fique para trás, ou então que ele seja diferenciado do que entra agora. Não. Isso também não tem nada a ver. Esse foi um movimento de evolução, por isso que eu coloquei. E a evolução? Fiz uma pergunta, né? E a evolução do requisito relativo à escolaridade? Normal, positivo, importante, mas não gera nenhum prejuízo para ninguém. Para ninguém. Trouxe aqui, poderia trazer talvez uma dezena ou mais de decisões, né? De decisões do Supremo, inclusive, essa é uma delas, né? Na ADI 7081. É dito o seguinte: esta Corte já se pronunciou acerca da constitucionalidade da exigência de nível superior para cargos que anteriormente tinham o nível médio como requisito de escolaridade, pois trata-se de estruturação da própria administração e não provimento derivado por ascensão, ou seja, ninguém está passando de um cargo para o outro. Daqui a pouco nós vamos, inclusive, entender melhor aquilo que tem sido também distorcido algumas vezes, que a gente às vezes tem resolvido apenas no judiciário, né? E através do Fonafat tem entrado com ações e também amicus curiae, né, amigo da corte, para resolver questões, não só como essa, mas também como essa, para garantir o direito daqueles servidores e do próprio município, né, para não ter qualquer interrupção nos trabalhos, né. Trouxe para vocês aqui vários estados, vários tribunais de contas dos estados brasileiros começaram a editar, e foi muito importante isso, a editar resoluções, determinações, nesse momento da reforma tributária, onde vai ser muito importante que o fisco municipal opere bem. Muito importante, porque o fato gerador vai para o destino, né? Hoje, o fato gerador é na origem, agora vai para o destino, para o consumo final. E o consumo final são 5.000
570 municípios. Né? Então, é preciso que em todos eles tenha ali uma estrutura que funcione. Logicamente, um município que tem uma população menor, uma economia também, um arranjo econômico mais simples, não vai precisar ter um quadro tão grande, mas a existência de um fisco vai ter que ter sempre. E aí, os tribunais de contas começaram a editar resoluções, determinações, sabe? Para que fossem observadas essas questões de ter o fisco, de bem estruturar o fisco. Inclusive, alguns chegaram a ponto de falar na remuneração digna, né? Vamos chegar daqui a pouco nisso. Com relação a essas resoluções que saíram, né? Essas determinações, esses documentos que foram emitidos pelos tribunais de contas para direcionar os municípios no sentido de organizarem, criarem seus fiscos, né? O do Paraná lembrou aqui dessa questão que interessa para a gente nesse primeiro momento, que é quando se coloca, passa a exigência, né, do cargo a ser de nível superior e não gera nenhum problema. Trouxe, então, o Ministério Público de Contas do Paraná na sua resolução, que depois foi aplicada no estado do Paraná. Disse lá o Ministério Público, considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4233 da Bahia, fixando que, abre aspas, aí ele já coloca o texto mesmo da redação lá da ADI, do acordo, né? Fixando que, abre aspas, exigência de curso superior para os novos candidatos ao cargo de agente de tributos, coincidentemente tem a ver até com isso, estaduais, configura simples reestruturação da administração tributária estadual, fundada na competência do Estado para organizar seus órgãos e estabelecer o regime aplicável a seus servidores, da qual não decorre, em linha de princípio, qualquer inconstitucionalidade. E ele cita precedentes, né? Até porque o Supremo já decide assim recorrentemente. Depois ele segue, o próprio Ministério Público de Contas traz de novo, né, e lembra aqui, no mesmo sentido, o parecer dado à época pela Procuradoria-Geral da República, onde ele diz, considerando o teor do parecer emitido pela Procuradoria-Geral da República, na citada DI 4233 da Bahia, assentando que, abre aspas, então vai a palavra do procurador, o requisito de curso superior para os novos candidatos àquele cargo não encontra óbice constitucional, o que o só fato de, no futuro, o cargo vir a ser ocupado por pessoas detentoras de nível superior de escolaridade não traduz provimento derivado. Então, não há nenhum problema, então, no seu município, trocar o nome do cargo, se assim você quer fazer, ou passar a exigir, a partir dos próximos concursados, das próximas investiduras, um nível de escolaridade maior do que o que é previsto hoje. Não é nenhum problema para ninguém, nem para quem está lá, nem para quem vai entrar. E isso, inclusive, ainda se tivesse alguma dificuldade, os servidores que entraram antes, né, todas as relações jurídicas constituídas antes da mudança de qualquer norma, estão garantidas, né, pelos efeitos jurídicos do ato jurídico perfeito, que no Brasil tem sede constitucional, mas mesmo antes tinha sede na lei de introdução ao Código Civil, que hoje chama-se, né, desde 2010 para cá, chama-se Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, a questão das garantias, né, que vem do ato jurídico perfeito, dos efeitos, né, de garantia que provém do ato jurídico perfeito, são base do nosso ordenamento. E isso é muito antigo. Isso aí, desde o direito romano, já se tinha, do jus civile, né, já se falava disso, é muito antigo. Então, mas não precisa entrar nisso, porque não há nenhum problema, tá, em passar a exigir uma escolaridade diferente do que é hoje para o cargo, para aqueles que vão entrar no futuro. E não há nenhuma diferença entre eles vão trabalhar da mesma maneira. A gente vai aprofundar um pouco mais isso daqui a pouco. Estou dizendo isso porque em vários municípios está tendo esse tipo de dúvida, pessoas começam a ter problema, noutros não, na maioria não, mas vez por outra tem um entendimentozinho fora do padrão e a gente está aqui ajudando vocês nisso, tá bom? Vou passar o próximo aqui. Há uma súmula vinculante, tá? De tanto haver decisão no mesmo sentido, aí o Supremo sumulou, e a súmula vinculante é o número 43, muito citada hoje, tá? No passado era citada de forma correta, hoje citada de forma incorreta, né? O que é que diz essa súmula? Diz assim, ó, é inconstitucional, eu botei em amarelo a palavra inconstitucional, toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investisse sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. O que é que ele quer dizer com isso? Você não pode entrar para um cargo e depois ficar no outro. Isso aqui não pode. A súmula diz isso, né? Quando ele diz que em cargo que não integra a carreira
na qual anteriormente investido. Então, por exemplo, vamos para um exemplo aqui que não é na área do fisco. Vamos para a área de saúde. A pessoa fez lá um concurso, à época, para ser auxiliar de enfermagem. Ou até mesmo enfermeiro. Fez o concurso, está trabalhando, mas ele tinha um sonho de ser médico, né? Então ele foi, estudou, fez o Enem, né? Hoje em dia, antigamente vestibular, fez o Enem, passou para fazer o curso de medicina, e ele, no município dele, ou no estado, ou até na União, ele era enfermeiro, tá? Ou auxiliar de enfermagem. Continua sendo, foi o concurso que ele fez lá. E ele pega, termina o curso dele de medicina, vira um grande médico, e depois que já está atendendo até mesmo ali no privado, né, no setor privado, na clínica dele ou no próprio consultório, ele não, agora sabe de uma coisa, que eu sou médico, eu vou requisitar, fazer um requerimento ao poder público para que eu vire médico lá. Não tem como. Aí essa súmula bate, por exemplo, nisso. Porque se você entrou para ser enfermeiro, você é enfermeiro. Você não pode virar médico porque fez o curso de medicina depois. Estão usando essa súmula de forma muito equivocada. A gente tem desmanchado isso em tribunais depois do mau uso, né, no parte do município, a gente consegue desmanchar no tribunal. Estão usando a súmula da seguinte maneira: olha, você fez o concurso para o cargo e o nome do cargo era agente fiscal de tributos, certo? Ou então, como é em São Paulo, né? Agente fiscal de rendas no estado de São Paulo. Aí agora você está querendo virar, né? Auditor fiscal da Receita Estadual. Não. Apenas o nome está mudando. O cargo já era, cargo do fisco. A carreira em que você entrou é a carreira tributária, a carreira da fiscalização tributária. E se mudou o nome depois ou se mudou qualquer requisito, amigo, não interessa. Você já entrou naquela carreira, entendeu? Então, estou trazendo essa súmula porque ela está sendo muito mal utilizada e a gente tem visto isso em alguns lugares. E agora aqui nós estamos trazendo para vocês esses elementos para que vocês possam até ajudar. Se no município de vocês alguém já falou sobre isso, alguém já citou essa súmula de forma enviesada, pega depois esse trecho, mostra lá a quem fez, ao secretário, ao procurador, alguém que tenha esse entendimento, né? Para que entenda bem o que diz a súmula, tá certo? Vamos seguir aqui para a gente trabalhar o cargo do fisco, então, na Constituição Federal. Vejam só, haveria, naturalmente, e foi assim durante muito tempo, né, uma predileção, digamos que é mais constitucionalmente adequado o nome do cargo ser fiscal. Esse é o nome mais adequado. Inclusive o nome constitucional. É o nome que vem também da origem do cargo. Na Roma antiga, as contribuições eram colocadas num vaso de vime chamado fiscus, né? Fiscus com US, F-I-C-U-S, fiscus. E que no português, depois de se libertar do latim, fica fisco, né? Que é o erário público, tá? O erário. E o erário é o que arrecada os tributos. Por isso que a pessoa que trabalha para esse fisco trabalha fiscalizando e arrecadando. Fiscal, então, é somente quem trabalha no fisco, arrecadando tributo. Alguém pode me dizer um dia, mas não, o sujeito também é fiscal porque ele é de obras. Não, não é. Ele é inspetor de obras. Mas ele também aplica lá uma multa. Mas multa está lá no CTN, artigo 3º, no conceito de tributo, que tributo, toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda cujo valor não se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Ou seja, o tributo não é uma sanção, uma punição aplicada diante de um ato ilícito. Não. Então, equivocadamente, né, chamado de fiscal de obras, fiscal de posturas, fiscal do meio ambiente, fiscal em saúde, não deveria ter esse nome, deveria ser inspetor, controlador, e não fiscal. O fiscal tem a ver com o fisco, e o fisco é o erário, que era um vaso de vime na Roma antiga, né? Então, a princípio, os equívocos foram esses. Foram sendo praticados equívocos, utilizando-se o nome de fiscal indevidamente, e aí depois houve uma tentativa do pessoal que realmente é do fisco para se diferenciar daqueles que tinham o nome de fiscais e equivocadamente passaram a chamar de auditor, mas sem nenhum assento constitucional, nem lógico, nem histórico jurídico, nenhum assento. Você não vai ver na Constituição Federal, hora nenhuma, essa expressão sendo usada para cargos dos tributos, em nenhum momento, tá? Vamos aqui, então. No artigo 37, inciso 18, diz assim, isso é a Constituição Federal, tá? Diz que a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Observe, parece uma redundância, né? Mas não é não. No inciso 18, o que se trata aqui é da administração fazendária, é a função fazenda pública, tá? Que é maior do que a função tributária. A fazenda pública envolve arrecadação, trabalhar o orçamento, envolve pagamento, envolve
Querem que eu passei uma mais aí, peraí, pessoal. Pronto, agora. A função fazenda pública é mais ampla, tá? É tudo que envolve o recebimento e o pagamento. Tanto é que a vara na justiça é a vara da fazenda. Não existe vara tributária, é a vara da fazenda. Então a fazenda pública é maior. No município, por exemplo, no seu município, quem é da fazenda pública? Fazenda, tá? Fazenda. Você vai ter desde a pessoa que cuida ali do orçamento, está fazendo ali as peças orçamentárias, a pessoa que cuida do cadastramento dos imóveis, do recadastramento, né, aquele servidor que faz isso, aquele que atende no balcão, o fiscal, né, de tributos, ou seja, o integrante do fisco, que a gente chama sempre assim para não deixar ninguém de fora, o integrante do fisco também, porque ele está aqui, ó, foi para mostrar, ó, a fazendária e seus servidores fiscais, eles também fazem parte dessa, os servidores fiscais fazem parte. Aqui, nesse conceito de administração fazendária, pega uma gama maior de servidores e de serviços. Pega a receita, a despesa, o orçamento, está tudo aqui na fazendária. E essa tem precedência, não pode parar. Se parar qualquer parte dela, prejudica o fluxo e o município, o Estado ou a União vai ter dificuldade de honrar compromissos, né? De pagar aquilo que deve e também de receber o que tem direito. Então, entendendo agora, o inciso 18 fala em administração fazendária, tá? No 22 já é diferente. Aí fala assim, as administrações tributárias, agora é o pessoal do fisco. E diz da União, dos Estados do DF, dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado. Aí já é diferente. Então, dentro da fazenda, onde também os servidores fiscais estão, tá certo? Eles formam a administração tributária. Os servidores fiscais, que a gente tem chamado, para garantir a todos, né, de integrantes do fisco. Mas depois a gente vai mostrar como é que a lei vem tratando. A lei nacional sempre trata com zelo para que ninguém fique fora, para que não gere nenhum risco, nenhuma insegurança jurídica, tanto para o servidor quanto para o município, como também para o próprio contribuinte, né? Então, assim, aqui entendam que, nesse inciso 22, quando trata da administração tributária, que é essa, sim, composta pelos servidores que integram o fisco, tá? Ela é uma atividade essencial ao funcionamento do Estado, né? Exercida por servidor de carreira específica. Outra coisa aqui. A princípio, esse entendimento de exercida por servidor de carreira específica, então a gente pega a expressão carreiras específicas aqui, tá? E vai entender o seguinte, que não pode ser um servidor que seja comissionado, contratado, que seja terceirizado, não. Tem que ser da carreira. E carreira específica da carreira do fisco. Então, se eu não coloco aqui carreira específica, pode alguém pensar, não, se ele for de carreira do município, qualquer que seja, pode ser fazer o lançamento dos tributos. Não, não é isso. Por isso que a Constituição Federal vem trazendo carreiras específicas. Há um desdobramento desse entendimento, ainda não assente em decisões, mas que já está sendo usado, e eu até concordo com ele, é que esses servidores, quando fala aqui servidores de carreiras específicas, é que a carreira seja específica do fisco, ou seja, tem lugares que, equivocadamente, acham que isso vai ser bacana, e é sempre horrível isso, sempre prejudica muito, se coloca aí atribuição, se colocam as atribuições do fisco, mas também de obras, de posturas, de meio ambiente. Eu até um dia desse peguei um município que tinha até fiscalização, chamavam assim, né, que não devia ser, de trânsito no meio, né? Então você pega a mesma pessoa e diz ela, ó, você vai fazer o trânsito, o meio ambiente, você vai fazer posturas, obras e tributo. Veja que coisa. Então, hoje há um entendimento que ele é secundário, nesse entendimento do que seria carreiras específicas, tá? Há também, fora o primeiro entendimento, que foi, tem que ser de carreira, não pode ser comissionado, contratado temporário, e tem que ser específica a carreira do fisco, mas hoje também já se entende que não dá para misturar as atribuições, e eu entendo. Agora também, calma aí, tá? Pelo fato de ser assim, é importante que seja, tá? Isso é lógico, o serviço público ele passa por um processo, e faz tempo isso, de especialização do serviço. A gente sabe disso. A concentração era uma coisa do passado. A gente trabalha com a descentralização e com a especialização. Por isso, quanto mais específico, né, o serviço, melhor. Né? Essa especificação, até dizer, aquele servidor faz aquilo, é muito importante. Por isso que é importante também que esse servidor seja só do fisco. Não nego, muito importante. O que não podemos é admitir que esse servidor seja prejudicado porque, não, o cargo dele é misto, então ele não é do fisco, vamos então fazer um novo concurso para criar, como tem acontecido às vezes, um cargo só do fisco. Não, 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 não. Se você quer deixar esse servidor apenas do fisco, você pega, retira as atribuições que não são do fisco, e aí coloca essas atribuições para um novo cargo, sim,
Às vezes até existe, tá? Tem até sobreposição de cargo. Colocam de deveria ser e deixa esse aqui ser só do fisco. Tá? Então, não tem por que prejudicar ninguém, nem prejudicar o próprio serviço por conta disso, tá? Queria trabalhar isso com vocês também. Há uma garantia, pessoal, constitucional de recursos prioritários, né? Inclusive a possibilidade de vinculação da arrecadação de impostos. E aí vocês observam a diferença aqui, tá? Quando a gente olhou aquele slide anterior, que faz a diferença entre a administração fazendária e tributária, observem o que diz o artigo 167. Ó. A gente sabe que não, normalmente, né, não se vincula a receita de impostos a nada. O IPTU, por exemplo, ele é arrecadado, o prefeito e a prefeita não têm a obrigação de determinar que as obras serão naquela rua que pagou o IPTU. Não é assim. Ele vai usar o dinheiro do IPTU para todas as despesas do município. Então, não existe vinculação da receita dos impostos, né? Diferente das taxas que existe. Perfeita vinculação. Então, aqui, olha o que diz o inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal. Diz que a vinculação. Então, primeiro é vedado, né? Começa logo dizendo, é vedado, são vedados. Aí o inciso 4. Então, é vedado, né? São vedadas a vinculação de receita de impostos, certo? Não pode, a gente sabe. A órgão, fundo ou despesa, ressalvadas, então aí pode, né? Passa a poder, então, fazer essa vinculação. A participação do produto da arrecadação dos impostos que a destinação de recursos para ações de serviço público de saúde, está em verde, para a manutenção do desenvolvimento de ensino, educação, e em amarelo para a realização das atividades de administração tributária. É aqui que nascem aqueles fundos para estruturar e dar melhor funcionamento aos fiscos, os fundos do fisco. Muitos municípios têm isso, estados têm, que é para poder dar condição de melhor trabalho ao fisco. E vejam, meus amigos, aqui o texto constitucional deixa claro que não é para a administração fazendária. Esses recursos serão destinados ao trabalho do fisco. Então, equipamento, curso, viatura, se for preciso, sistemas de informática. Esse dinheiro é para fazer isso, tá? A administração tributária. Então, só pode vincular imposto para saúde, educação e fisco, certo? Era isso que eu queria mostrar, lembrar os amigos, né? Muitos já sabem bem disso. Uma coisa engraçada quanto ao nome, eu digo engraçada não, importante, né? Curiosa e muito importante para poder mostrar aos amigos que aquelas dificuldades com nomenclatura são muito bobas, tá? Mudou o nome, mudou o cargo. Não. Precisa mudar o nome. Precisa não. Precisa mudar o nome de nada não, tá? Olha aqui, ó. Cargo do fisco na legislação nacional. A legislação nacional, porque no Brasil somos muitos, né? Somos 26 estados, mais o Distrito Federal dá 27 unidades, equiparadas a estados, né? Somos 5.570 municípios, é uma enormidade. A própria União, vocês viram ali, mudou já 7 vezes o nome do cargo do fisco e tem vontade de mudar de novo, né? Então, como é muito largo isso, o que é que a legislação nacional ela toma todo cuidado? Em deixar a nomenclatura mais genérica, dada essa diversidade, né? Então, eu até coloquei aqui, ó, depois, eu botei assim no slide, né? Cargo do fisco na legislação nacional. Eu botei entre parênteses. Nomenclatura nacional genérica por causa da diversidade de nomes utilizados pelos 5.598 entes federativos, que somos todos isso. Aí estão os municípios, estados e a União, né? Olha lá, olha o que diz a Lei 5172 de 66, o nosso tão conhecido CTN, Código Tributário Nacional. Ele usa a expressão autoridade administrativa, que eu coloquei ali em amarelo, nos artigos 116, 127, 108, todos esses artigos, do 116 até o 198, em todos eles você vai ver a expressão autoridade administrativa, para chamar aquele que faz o trabalho de integrante do fisco, né? A Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia, que vai impedir, pior que impedir, vai tornar incompatível o exercício da advocacia com o cargo de integrante do fisco. Ela toma cuidado de dizer o seguinte, no artigo 28, ó, a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, nem para se defender pode, com as seguintes atividades. Então vem o item 7 diz, o inciso 7 diz, ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos. Pronto. O nome desse cargo não importa, porque não importa mesmo. A gente viu logo no começo aqui da live que o nome pouco importa, o que importa são as atribuições, né? Olha o que diz a Lei Complementar 225, o Código de Defesa do Contribuinte. A gente fez uma live inicial aqui, eu e a secretária Marília, onde eu dei uns toques nisso, mas o professor Luiz falou das mentorias, vamos ter uma mentoria sobre isso, um dia aprofundado desse Código de Defesa do Contribuinte, que é importante para a gente isso, tá? Então, o que diz, então,
a Lei Complementar 225, né, que ela veio nesse vácuo aí das leis complementares que estão regulamentando a reforma tributária. Ela traz no artigo 3º, parágrafo 8º, o seguinte: olha o que diz a redação, a autoridade administrativa que, no exercício de suas funções relacionadas à aplicação de obrigações previstas nessa lei complementar, agir com dolo, má-fé, abuso e tal. Ou seja, o nome que está sendo dado aí é a autoridade administrativa, tá? Que é aquele mesmo dado no CTN, né? Aí tem um PLP 124 de 2022 que ele está trazendo aí a solução de controvérsias e a consensualidade no processo administrativo tributário. Processo ainda que corre em via administrativa, vai ter uma série de alterações, inclusive o seguinte: hoje não tem isso, né? Só quem quis fazer, não tem obrigação. A partir de então, por exemplo, vamos ter ali até embargos de declaração diante de uma decisão administrativa. Hoje não tem isso, né? Tem a primeira instância, a segunda, acabou. Vai ter isso também. Dentre outras coisas muito curiosas, a gente vai ter mais uma mentoria sobre isso também. Vamos aprofundar nesse PLP 124, que está aí próximo de ir para a plenária. Acredito eu que talvez esse ano ainda, se não der, um ano eleitoral é mais difícil, mas no começo do ano que vem ele deve estar indo para plenário, o PLP 124 2022. Ele traz uma série de alterações ao Código Tributário Nacional e ele, seguindo essa nomenclatura genérica para não prejudicar nada, ele traz a expressão autoridade administrativa. Está lá nos artigos 138, 142, nos parágrafos 12 e 14, no artigo 146, tá vendo? Tudo isso. Em todos os momentos, você não vai ver hora nenhuma o nome fiscal, porque não deixaria de fora os auditores, né, que tem esse nome. O nome auditor, porque também podia deixar de fora os fiscais. O nome inspetor, e não faz sentido. Por isso o uso da expressão aberta, genérica. E com isso, quero de novo reafirmar a vocês: se o seu cargo se chamar, não importa como, ele tendo as atribuições de lançar tributos, fiscalizar contribuinte, ele é do fisco. E às vezes não tem nem na lei que constituiu ele. Às vezes o cargo é criado, infelizmente, né? Em vários lugares a gente vê isso. Cria o cargo dizendo, ficam criados tantos cargos e acabou. E diz o nome, né? Não diz o que ele faz, o que é um absurdo, porque o cargo, se o cargo é o conjunto de atribuições, tem que ter as atribuições. Mas como é que a gente resolve essa questão? Você vai no Código Tributário do município e vê lá, aquele mesmo nome que deram é o nome que está lá. Então, tem lá, vamos supor, criou o cargo de fiscal de tributos naquele município, né? Só que foi dizendo na lei, ficam criados 5 cargos de fiscais de tributos. Pronto, salário é tanto, carga horária é tanto, bom, beleza. Aí, você vai no Código Tributário, que ele é quem diz, né? Olha, o fiscal de tributos pegará a documentação assim, entregará em tanto tempo, assinará tal e tal coisa, terá que preencher tal e tal coisa. O auto de infração, no auto de infração, o fiscal de tributo terá que colocar a identificação do contribuinte, a infração cometida. Então, está dito. É a lei de regência da tributação, é a lei que rege a relação fisco-contribuinte que está dizendo o que faz aquela pessoa. Então, está resolvido também. Já tivemos casos assim, tá? Então, entendam isso. Não interessa o nome do seu cargo, não interessa como você entrou, o requisito de investidura, se você lança tributo, fiscaliza tributo, e se essas atribuições, que são as nucleares do cargo de quem integra o fisco, se elas foram dadas por outra lei, por exemplo, pelo Código Tributário, ainda assim está resolvido, tá? Então, vamos aqui. Olha o que disse, então, nessa questão do nome ainda, tá? Olha o que disse a Lei Complementar 214. Essa lei complementar, ela veio criando o IBS e a CBS, a Emenda Constitucional número 132, ela foi do finalzinho do ano de 2023, dezembro de 23. Ela trouxe a reforma tributária e nela, né, já havia a previsão de algumas leis complementares. A primeira que foi publicada, né, aprovada e publicada, foi a 214. E nesta lei complementar 214, no artigo 324, e aqui veja como é interessante a gente perceber que o nome ele não importa mesmo, e o cuidado foi tomado até com os servidores da União, que é um grupo só, hoje chamado Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, mas já teve 7 nomes, né? Mas vejam só, vamos para aqui agora. Olha o que diz o artigo 324. Diz que a fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias, bem como a constituição do crédito tributário, o lançamento, né? Então, a fiscalização e o lançamento, que são as duas atribuições que, na verdade, fiscalização já é atribuição. Porque se você fiscaliza, tem direito a perceber, vai ter a obrigação e o direito de ter acesso às informações e vai constituir o crédito tributário. Mas tudo bem. Tomamos aqui, então, para esse diálogo, como sendo as duas atribuições nucleares, sem elas, né, com elas já resolve, fiscalização e constituição do crédito tributário. Aí vamos lá. Diz aqui, ó, inciso 1.
à CBS, então, essa atribuição de constituir e de fiscalizar, com relação à CBS, compete à autoridade fiscal integrante da administração tributária da União. Veja que coisa. Aqui poderia botar o nome do cargo, que na União só tem um cargo. Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Não, não foi assim. Para guardar sintonia com o inciso 2, que diz ao CBS, ao IBS, né, ao IBS, compete às autoridades fiscais integrantes das administrações tributárias dos estados, do DF e dos municípios. Pronto. Não importa, então, o nome do seu cargo. Se no seu município tem alguém dizendo assim, olha, para você fiscalizar o IBS, você agora vai ter que ser o nome de auditor. Eu tenho visto isso, algumas pessoas vão em algumas reuniões aí, né? Algumas entidades estão fazendo palestras e tudo, e fazendo alguns treinamentos, alguns cursos. No final, as pessoas ficam tristes, né? Poxa, eu fui lá e disseram que para fiscalizar o IBS o cara tem que ser auditor. Pergunta onde é que viram isso? Fora nenhum diz isso. Artigo 324 da própria lei que criou o imposto, não é ninguém que está dizendo, não, é a própria lei. Diz que para fazer a fiscalização e para lançar tem que ser a autoridade fiscal que integra aquele fisco. E ponto final. Né? Então, eu queria deixar vocês muito tranquilos quanto a isso, tá? A Lei Complementar 227 já foi a que criou o Comitê Gestor, tratou do Comitê Gestor, tá? No artigo 4º, ela vai dizer ali o funcionamento do Comitê Gestor, as atividades do Comitê Gestor, e vem um parágrafo 5º que diz assim: as atividades a que se refere este artigo serão exercidas exclusivamente, então não pode ser mais ninguém, tá? Que são as atividades dentro do Comitê Gestor, que são somente das pessoas que são do fisco, né? Por autoridades fiscais integrantes das administrações tributárias, dos estados, DF e município. Tá vendo? Voltou. A mesma nomenclatura da 214, aberta, veio aqui, genérica, para não dar nenhum problema. Veja como é chamado, então, o cargo: autoridades fiscais integrantes das administrações tributárias. Pronto. Então, alguém vai dizer assim, mas e para fazer ali o contato com o comitê gestor, o cargo vai ter que ter o nome do auditor. Hora nenhuma. Aliás, o nome de auditor é estranho à Constituição Federal, né? A gente viu lá que quando diz no inciso, no artigo 37, inciso 18, fala assim, a administração fazendária e seus servidores fiscais, né? Não. E quem é que disse a vocês que para fiscalizar o IBS tem que ter o nome de auditor? Hora nenhuma. Quem é que disse que para fazer qualquer tipo de trabalho junto ao comitê gestor vai precisar ter o nome de auditor? Também não. Eu estou vendo que está chegando umas perguntas aqui, estão chegando, eu vou deixar, daqui a pouco eu vou entrar nelas, tá certo? Olha o que diz o parágrafo 8º. Para fins do disposto nesta lei complementar, considera-se, esse é bem, como é que eu posso dizer, conceitual, ele vai dizer o que é, né? Considera-se a autoridade fiscal o servidor ocupante de cargo efetivo de carreira específica instituída em lei, dotado de competência cumulativa para fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias e para constituir o crédito tributário. Pronto. Ele aqui terminou dizendo que, para efeito desta lei, quem é o servidor fiscal? É aquele que, aprovado num concurso efetivo, não pode ser um comissionado, um contratado ou terceirizado, faz o lançamento e faz a fiscalização, tá certo? Na lei complementar, e aqui tem um ponto interessante, tá, pessoal? Muito interessante. Eu queria, assim, coloquem agora esse mundo de tanta informação, né? Tanta informação superficial, tanta informação que torna a gente meio autômato, né? Vamos tentar agora colocar o nosso cérebro em modo atenção para a gente perceber a sutileza e a profundidade trazida pelo artigo 89 da Lei Complementar 227, que pode ajudar muito aí você no seu município, tá? Mas muito mesmo. Olha o que diz o artigo 89. Ele trata do contencioso administrativo. Fala das questões, né, dos julgamentos, de como serão ali, como acontecerão o julgamento das instâncias de decisões administrativas, tá? Dentro do comitê gestor do IBS. E aí ele chega e diz assim, veja no parágrafo 2º, veja, essas instâncias, daria outra live dessa para falar sobre isso, mas por enquanto não vamos tocar nisso não, tá? Elas vão ser mistas, elas vão ter ali a participação de servidores e também do setor privado, né? De representantes, dos contribuintes. Não vamos entrar nisso agora não, tá? Mas vamos ver só o seguinte aqui, ó. Olha o que diz o parágrafo 2º com relação a essa questão da participação dos servidores nessas instâncias de julgamento. Diz assim, ó, são requisitos para o exercício da função de julgador, então, o servidor que vai fazer o julgamento ali no processo administrativo tributário, né, do IBS, são requisitos. No caso dos servidores das administrações tributárias, que tem, no item 2 vai ser o pessoal que vem de fora, né? Que
sejam integrantes das carreiras dotadas de competência para a realização do lançamento tributário ou do julgamento tributário. Lógico, quem lança já julga também, porque o julgamento é o lançamento em sua versão final, é quando o crédito tributário se constitui definitivamente, né? Então, precisa então ser lançador de tributo, a linha A. Depois diz na letra B, possuir graduação de nível superior. Veja que coisa. Se a própria lei diz que é preciso ser do fisco e depois ter nível superior, é sinal que tem gente que é do fisco que não tem nível superior. Isso. E olha como a lei veio garantindo uma coisa muito justa e importante. Isso é cobrado do servidor, não do cargo. Volte ao inciso 1 aí do parágrafo 2º. Eu até grifei em azul, tá? Eu coloquei em amarelo a expressão. No caso dos servidores das administrações tributárias, eu botei em azul servidores. Ou seja, essa exigência é do servidor, para o servidor. Então, vamos ao seguinte caso. No município X, o concurso não exigia nível superior, exigia nível médio, tá? E a pessoa fez o concurso, trabalha no fisco, e ela, por fazer o concurso do fisco, ela é do fisco, então ela vence ali a linha A, que diz ser integrante da carreira dotada de fiscalizar, beleza, de lançar, ótimo. Ela não vence o 2 pelo concurso. Mas se ela tem o curso superior que ela fez depois, ou se ela já entrou com o nível superior, mesmo a exigência sendo nível médio, ela está apta a trabalhar também. Porque observe, olha, no inciso 1, no caso de servidores, exige-se deles que eles tenham, possuam. O verbo possuam, aqui, está se referindo a servidores, e não ao cargo. Então, os servidores é que têm que possuir esse nível superior. Então, vamos lá. Duas lições ficam aqui desse artigo 89 da Lei Complementar 227. Aqui, primeiro, há sim e há muitos servidores que entraram nos fiscos, tanto estaduais, municipais, federais também no passado, mas já se aposentaram, né? Porque começou a exigir nível superior na Receita Federal mais cedo, né? Mas há uma enormidade de municípios, estados também, tá? Municípios, inclusive capitais, que vieram a exigir nível superior não tem muito tempo, tá? Então, como há uma enormidade de servidores que entraram com exigência de nível médio, isso não é nenhum problema, a gente já viu que não é. A lei, ela reforçou isso ao exigir apenas que, para participar dos julgamentos aí, nessas instâncias de julgamento do comitê gestor, que as pessoas tenham, primeiro, sejam do fisco, a linha A, seja do fisco, tá? É isso que está dito. Segundo, essa pessoa que é do fisco tem nível superior. Então é sinal de que tem gente que é do fisco e não tem, lógico. Imagine se fosse agora, vamos de novo levar para a área de saúde. Imagine se a lei dissesse assim, para ser diretor do hospital, é preciso, primeiro, ser médico, segundo, ter nível superior. Não faz sentido. Porque aí só pode ser médico quem tem nível superior. Entendeu? Então, aqui, como tem dois dispositivos, então é possível que a pessoa cumpra o primeiro, mas não cumpra o segundo. E esse é o primeiro ensinamento. Então, primeiro ensinamento, realmente, existem e são respeitados servidores do fisco que entraram com nível médio, sem nenhum problema. Que o cargo exigia nível médio, sem nenhum problema. Tá? A lei exigia, sem nenhum problema. Ele só vai participar, então, dos julgamentos do IBS se ele, porque é cobrado do servidor e não do cargo, pode ver a redação do inciso 1. Olha o verbo aqui, possuam concorda com os servidores. Que esses servidores possuam nível superior. Pronto. O cara entrou, exigia nível médio, ou ele já tinha, mas entrou assim mesmo, ou então ele fez depois o nível superior. Ele fez agora, acabou de fazer. Faz mal nenhum, ele está habilitado a participar, tá? E tem o item 3, que é detém experiência em julgamentos, né? O cara já participa no município dele desses julgamentos de processo. Eu vou dar uma minimizada aqui para olhar algumas perguntas que chegaram, tá certo, meus amigos? Para que a gente possa. Pergunta de Júlia. Professor Carlos, boa noite. Sou fiscal de renda do município de Lagoa Santa. Entrei em 2000, o salário era baixo e não tinha gratificação. Sempre peguei cargo de chefia e me entreguei a uma. Criaram um cargo de auditor fiscal. Pronto. E aí deve ser um problema, viu, Juliana? Deve ser um problema. Sobreposição de atribuições, possivelmente, né? Se o seu cargo já era do fisco, criando outro aí, pode ser uma sobreposição. Né? Vamos ter que ver com calma o que é isso. O salário é maior, isso é muito comum acontecer. Mas é errado, tá? Márcio Paixão. Professor Carlos, nos municípios onde existem 2 cargos de nível superior, ou fazem a Constituição, que fazem a Constituição do crédito tributário, terão alguma diferença? Não, não interessa nem o nível, meu amigo. Em resumo, 2 cargos, um de nível médio, tudo bem, nível superior. O que vale é o seguinte: quando o cargo criado é fiscal de tributos e no CTM diz auditor, também não faz mal, vamos chegar lá. Não faz mal.
Pronto, eu já peguei aqui as perguntas. Vamos lá. As perguntas todas até aqui giram em torno disso. Professor, eu entrei na minha época exigia nível médio. E até podia ter outro nome, né? Porque o nome de carga é feito moda, tá? O nome de carga é feito moda. Pega com a moda. Infelizmente. Quando eu nasci, meu nome é Carlos. Mas minha mãe me confessou quase que meu nome era Tiago. Felipe era um nome muito comum na época, né? E quase que eu virei Tiago Felipe, né? Eu não queria, não. Eu me identifico muito com o meu nome. Mas poderia ter sido. E nada ia mudar, né? Então, assim, o nome não importa para nada, não, tá? E a questão de ter entrado com nível médio superior, a gente já viu aqui que não faz nenhuma diferença. Nos municípios, infelizmente, nos estados também houve isso. Começaram a criar nomes novos, né? E até exigindo escolaridade diferente, imaginando que seria um cargo diferente. Não é. Se o cargo é de fazer o trabalho do fisco, é do fisco, não interessa o nome nem a escolaridade exigida, tá? Isso aí a gente já viu aqui. Agora, as soluções, muitas, né? Eu já peguei situações de 4 cargos com nomes diferentes, fazendo a mesma coisa no fisco. A gente fez uma lei, preparou uma minuta de projeto de lei, o projeto foi à Câmara, aprovou e resolveu a questão. Não tem nenhum problema, é boa vontade para resolver, porque todos são do fisco. O que vale são as atribuições. Perguntaram ali, e se no meu cargo não tem atribuições definidas na lei do meu cargo, e no código tem lá atribuindo a outro nome? A gente viu que o nome não importa, né? O que vale é o servidor do fisco. Olha, quando fizeram o seu cargo, botaram o nome de auditor de tributo, por exemplo, e o código fala em agente fiscal que vai fazer aqui, está na cara que é você que vai fazer, entendeu? Isso aí a gente tem até decisões judiciais, nós já atuamos nisso diretamente, tá? Havendo o código tributário dizendo quem é que faz aquilo, não precisa ser igual o nome, não. Porque quem fez o código teve uma visão, às vezes imitou o código do município ali perto, maior. O cara veio ser secretário de finanças ou um procurador chegou lá e copiou o código do município ali perto e botou pelo nome que tinha no outro carro, no outro lugar lá, entendeu? Sem observar como é o nome aqui. E aí deu nisso, né? Mas isso não tem o condão de prejudicar ninguém, não, tá? Daqui a pouco eu volto aí para mais perguntas. Cargos e remuneração, outra coisa interessante, meus amigos, muito interessante. E aqui eu queria, de novo, né, manter aí, que vocês possam manter o pensamento em modo ativado, né? Porque nesse mundo de tanta informação e desinformação é importante que a gente esteja bem atento agora. Vejam que coisa engraçada. Tem muitos lugares, a gente está um combate muito grande hoje ainda, que os municípios adotam, né, editam, né, fazem editais, melhor dizendo, publicam, saiu a palavra, estava enganchado. Publicam editais para concursos, tá? Ainda hoje, no ano de 2026, publicam com muita facilidade hoje para curso superior. Hoje está muito fácil, você faz à distância, todo município tem uma faculdade hoje, né? Hoje ficou muito fácil. As pessoas ainda insistem, às vezes, né, em exigir para o cargo do fisco a escolaridade em nível médio. A princípio, não é problema, não, tá? Porque as pessoas que vão passar, se elas desenvolverem aquelas atividades, está tudo certo. A princípio, não é problema, não. Agora, veja, não é condizente mais com a realidade nacional com relação ao acesso à educação superior. Não é mais condizente. Então, mas por que é que alguns prefeitas fazem isso? Às vezes até estimulados por alguns secretários ou até aqueles pitaqueiros de plantão, né? Que ficam dando pitaquinho errado. Não, faz o seguinte, tu bota nível médio, que é para poder a gente pagar menos esse pessoal. Que a gente faz uma tabela geral, vê que coisa bonita, na cabeça desse pessoal, né? Faz uma tabela geral e diz aqui, nível médio, ganha X, salário mínimo, 2 salários mínimos, sei lá, para ser bonzinho. E nível superior a gente trata diferente. Veja que é coisa interessante, né? Ao fazer isso, eles pensam que isso vai fazer com que o servidor do fisco vá ganhar sempre aquele salário de nível médio. Que eles imaginam que o salário tem que ter a ver só com escolaridade. É uma imaginação que eu não sei de onde veio. Eu sei que ela tomou corpo no Brasil, tomou corpo, e se passou a ter, até nos órgãos aí, federais, estaduais, municipais também, a separação entre analistas e técnicos. Então, o sujeito era analista, e tinha lá, analista tracinho médico. Era um médico. Analista tracinho bibliotecário. Era um bibliotecário. Né? Mas aí botava só analista e pagava todo mundo aqui igual. Analista ganha a mesma coisa. Como se. Por quê? Porque é nível superior. Pronto. E técnico ganha a mesma coisa, porque é nível médio. Como se fosse assim, né? E não é assim. E tem gente que diz isso tomando como base a Constituição Federal. Eu não sei de que país. Então vamos aqui hoje. Artigo 39 da sua Constituição Federal. Você pode ver na sua casa aí. Olha o que diz o artigo 39. Este, meus amigos, é o único artigo que fala de remuneração do servidor público. O único na Constituição Federal. E dele se distorce muita coisa. Artigo 39 diz assim, ó, a União, os estados, o DF e os municípios instituirão Conselho de Política
de administração e remuneração de pessoal. Quase ninguém fez isso. Conselho para discutir remuneração. Quase ninguém fez isso. Integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Não pensem que isso aqui é aquela velha mesa de negociação salarial. Não. Isso é mais amplo. Isso é mais profundo. Isso é um conselho, como está sugerido pela Constituição, de política de administração e remuneração. Quase ninguém fez isso até hoje, tá? Mas isso não invalida que se use ali os dispositivos que vêm após esse caput. Não invalida, não. E aí vem o parágrafo primeiro, que diz assim, vejam só, a fixação, está aqui em amarelo, tá? A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório. Então, a fixação do padrão de vencimento é o salário básico, né? O vencimento estatutário. E dos demais componentes, ou seja, das parcelas remuneratórias outras, as gratificações, os adicionais, os prêmios, seja o que for. Todos esses padrões, os padrões de vencimento, que são os salários básicos, né? E os componentes do sistema remuneratório, então a fixação disso observará, como está aqui, ó. Agora vamos lá. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos. Vamos lá. Natureza. O cargo pode ser efetivo, pode ser em comissão, pode ser temporário, pode ser contratado, pode ser emprego público, pessoal que trabalha nas empresas públicas e na sociedade de economia mista, emprego público, pode ser de natureza política, pode ser de natureza técnica, científica. Natureza. Começa logo pela natureza. E os amigos sabem que as coisas começam pelo que é mais importante. Então é importantíssimo. Está no inciso 1, logo na abertura, a natureza. Na hora de eu fixar a remuneração, eu vou olhar, então, logo para a natureza do cargo. Muito bem. Depois vem o grau de responsabilidade. Poxa, é um cargo que exige muita responsabilidade? Eu dei um exemplo aqui. Até o Serviço Público Federal errou quando botou assim, analista, todo mundo. Aí, os tribunais estão cheios disso. Analista tracinho médico, analista tracinho engenheiro, analista tracinho bibliotecário. Veja, eu não tenho nada contra, pelo contrário, importantíssimo bibliotecário. Mas vamos lá. Será que o grau de responsabilidade do bibliotecário é o mesmo do médico, que está ali atendendo pessoas, mexendo com a vida humana? Talvez não. Mas botam todo mundo na mesma carreira ali de analista, né? Analistas, pronto, tracinho. Analista, tracinho. Aí o analista, tracinho médico, vai ganhar a mesma coisa do analista, tracinho bibliotecário. E o grau de responsabilidade? O que é que ele mexe? Ele mexe com a vida humana, né? Então, está vendo que é um equívoco enorme? Você vai chegar no município, tá? Para mostrar que você é equivocado. E vejam, o que é o grau de responsabilidade no cargo do fisco? É enorme. É enorme. A gente viu agora há pouco, vocês podem voltar para ver lá. É enorme porque o cargo é essencial ao funcionamento do Estado. Enorme. Já diz tudo isso. Mas vamos ainda aprofundar mais nesse grau de responsabilidade. Esse cargo responde pela arrecadação, que vai custear todos os serviços públicos essenciais à população, todos sem exceção, a manutenção do próprio ente, o pagamento do salário de todos os servidores, vai garantir, vai fazer o combate, logicamente, à sonegação e a todos os crimes correlatos a ela, que partem dela, né, da sonegação fiscal, vai coibir a prática da concorrência desleal, daqueles que, não pagando os tributos corretamente, conseguem vantagens injustas diante dos seus concorrentes, vai garantir o atendimento ao cidadão e à cidadã dos atos de sua vida comercial e até mesmo individual, a partir de certidões e tudo. Quer dizer, esse servidor tem uma responsabilidade enorme, né? Enorme. Não é à toa que ele está na Constituição Federal, único como essencial ao funcionamento do Estado, ou seja, do próprio ente público, né? Não é brincadeira. Complexidade dos cargos. Então, quando vai para a complexidade, cada um tem a sua complexidade, né? O cargo do fisco tem enorme complexidade. Você vai primeiro ter uma prospecção do que você vai fazer, da sua fiscalização, aí você passa a ter uma estratégia depois da prospecção. Onde eu vou? Tem uma estratégia para isso. Tem um momento, tem a sazonalidade das coisas, né? Interessa ir agora? Não, tem um momento certo de ir. Está passando uma obra. Opa, vou agora, né? Entendeu? Passa uma obra no meu município. Estão recapeando uma rodovia. Tá entendendo? Então, assim, aí você tem que trabalhar com prospecção, estratégia, planejamento. O próprio lançamento em si é bastante complexo. O lançamento, você pode ver o artigo 142, CTN, é o ato administrativo, diz lá, né?
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, você vai ver se houve o fato gerador, ver se tem ali a incidência do tributo, e não é fácil muitas vezes. Você vai imaginar, perceber, né, observar qual é a base de cálculo, ou seja, sobre que lastro numérico, valorativo vai entrar, vai ser incidir uma alíquota, vai ver que a alíquota vai ser aplicada, aí você vai calcular o tributo, isso não é fácil, muitas vezes tem deduções, até um dia desse tinha dedução do material da construção civil, e tem momentos que tem. Né? Tem redução de alíquota, tem benefícios fiscais, incentivos, quer dizer, não é fácil. Identificar o sujeito passivo, quer dizer, tem uma série o lançamento em si, ele por si só é complexo. É bastante. Ele é feito por uma série de atos num ato só. Né? Então, olha aí, a complexidade é grande. Né? Vamos lá. Aí vem aqui, ó, requisitos para investidura. Eu vou deixar para ler esse no final, tá? Vamos para peculiaridades do cargo. Tudo isso que eu estou falando, ó, falei de natureza, grau de responsabilidade, complexidade. Agora eu vou falar de peculiaridades do cargo, tá? E as peculiaridades do cargo, cada cargo tem a sua peculiaridade. Vamos para o nosso cargo. Primeiro, ele é preciso entrar, né, entrar na vida do contribuinte, comercial, produtiva, e nos registros dele, contábeis, fiscais, né? Esmiuçar, para no final dizer se ele deve ou não. Olha, isso por si só, entrar nisso por si só já não é fácil. Né? Porque se é uma coisa guardada por sigilo, aquele que tem direito a entrar já entra numa situação dificílima. Depois, todos os melindres de convivência política, às vezes o prefeito, o secretário, o vereador, ou é empresário ele próprio, tem amigo que é correligionário, investidor na campanha, e fica difícil, é muito peculiar. Por fim, você tem que ficar caladinho com o que faz, por conta do sigilo fiscal. Polícia Federal, Polícia Estadual, né? Ministério Público vai lá, faz uma operação, IBAMA, né? Vai lá, faz uma operação, já manda a imprensa antes. Ó, vou chegar na casa do cara, já chega antes lá para filmar. Pode fazer isso, a gente não pode fazer isso, né? Ou seja, a gente não consegue mostrar à sociedade a importância do trabalho, até porque a gente não pode dizer nem o que faz. Veja como é peculiar esse trabalho. Então, nós estamos aqui vendo tudo isso que importa na fixação da remuneração, tá certo? E aí, vou voltar para o inciso 3, que deixei por último de propósito, requisitos para investidura. Aí são muitos, tem nacionalidade, idade, aptidão física, habilidade específica, se for um concurso para o cara ser da banda musical, né, da fanfarra da banda, da filarmônica, ele tem que saber tocar o instrumento, seja de sopro, de percussão, ele vai ter que saber aquilo. Ou seja, habilidade de operar uma máquina, muitas vezes. Né? Às vezes ele vai fazer um concurso para tratorista, então ele tem que saber operar aquela máquina. Né? Tudo isso está nos requisitos. Tá? Idoneidade e também a escolaridade. Observem que nesse inciso que trata dos requisitos para a investidura, o pessoal pensou, assim, escolheu com uma pincinha fininha apenas a escolaridade e disse, pronto, isso é o que importa na hora de fazer a remuneração do cargo. Não é não. Tem muita coisa antes. Tem a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade, tem a peculiaridade. E tem dentro dos requisitos, muitos requisitos, que não seja só a escolaridade. Mas aí, talvez por uma questão de segregação social, de exclusivismo, né? Não, vamos deixar aqui um nicho de mercado para quem tem curso superior. Tudo bem. Na época foi feito assim e terminou ficando. Mas a Constituição Federal não autoriza aqui no seu município alguém diga, você não pode receber um valor salarial maior porque você é nível médio. Não, não. Ela não autoriza isso. Tanto é que nos municípios onde as administrações têm bom senso, respeitam a lei como ela tem que ser respeitada e têm noção do que é direito, há realmente produtividades, parcelas de produtividade, salários que são dignos com a função, tá? Então, entendam isso, entendam bem esse artigo 39, para vocês, nos seus municípios, mostrarem a secretários, mostrarem a procuradores, a controladores, a prefeitos, até a vereadores, que não justifica pagar um salário menor ao fisco apenas porque exigiu, e muitas vezes de propósito, no concurso, a investidura com nível médio. Não faz sentido isso, tá? É isso que eu queria mostrar a vocês aqui. Queria falar um pouco aqui de lei orgânica, eu não sei como é que está o adiantado da hora, deixa eu dar uma olhadinha aqui no... tem tempo ainda. A gente vai agora falar um pouco sobre lei orgânica. Agora a gente vai entrar na fase das oportunidades da reforma, né? E uma delas foi poder ter uma lei orgânica, tá certo? Importantíssimo. A gente já luta por isso há muito tempo. E a lei orgânica vai garantir um funcionamento adequado do fisco, né?
Eu trouxe aqui, só para abrir a palavra orgânica, né? Separei as alíneas A e B. A em órgão, né? A palavra orgânica sendo já uma derivação de órgão, e o órgão como unidade pública, um centro de competências legais. Então, a lei orgânica precisa fazer do fisco uma unidade pública, um centro de competências legais ali, que ele não dependa da administração para tomar aquelas medidas que são típicas dele. E aí, por isso que tem a autonomia fundamental. Também de órgão vem a palavra organismo. Então, organismo é aquilo que tem todo, nós somos assim, né? Tem uma estrutura, um funcionamento e uma finalidade. Isso é um organismo. Então, é preciso tornar o fisco um organismo. Ele tem que ter a sua estrutura, não pode ser de qualquer jeito, né? Ele tem que ter o seu funcionamento com vistas a uma finalidade, que é arrecadar os tributos de forma justa, combater sonegação, coibir concorrência desleal. Então, a lei orgânica vem para fazer tudo isso, tá? Autonomia, importantíssimo isso. E essa autonomia para garantir a responsabilidade e a resolutividade centradas no cargo e não no setor, na administração, no cargo. No cargo. Aí você vai dizer, Constituição Federal, artigo 92. Olha o que diz lá. Diz assim, são órgãos do Poder Judiciário, tribunais e juízes. O juiz é um órgão. A lei orgânica, e isso a FENAFISCO fez com qualidade, a Federação Nacional do Fisco Estadual, que a gente está fazendo uma negociação com ela para poder embarcarmos juntos, né, na LOAT, algumas adequações que eles vão fazer lá. Eu trouxe isso correto. Diz lá que o servidor do fisco ele é um órgão também. É importante, porque isso dá responsabilidade àquela pessoa e resolutividade. Até porque se ele exerce o poder administrativo de polícia, ele tem que ter a autoexecutoriedade. Ele não precisa ouvir ninguém. Ele vai fazer. Ele obedece só a lei. Ele obedecendo a lei, está tudo certo. E é até bom que ele não escute ninguém. Porque se ele escuta, ele vai ou priorizar, ou beneficiar ou prejudicar o pedido político, né? Então, assim, é interessante para todos essa autonomia, tá? E do ponto de vista também da organização, dispor elementos e ações para o devido funcionamento. Como vai ser a organização? Então, a partir disso, a partir da LOAT, você vai contar com o organismo, a autonomia e a organização do fisco. Agora, vamos falar um pouco das autonomias. Estou correndo um pouco por conta do tempo, pessoal. O professor Luiz ali deu toda a alegria a gente. Eu falei, professor, fale o tempo que quiser, só que eu vou precisar do seu tempo. Autonomias necessárias numa LOAT. Quais são? Administrativa, orçamentária, financeira e funcional. Administrativa é a estrutura em si, a organização e até os atos de pessoal. Então, é preciso que se garanta para o fisco, o correto é isso mesmo, tá? Que toda a estruturação, a organização do seu funcionamento seja pelo próprio fisco. Então, a departamentalização, se vai ser setor de tributos imobiliários, setor de tributos mercantis, chame do que quiser, gerência, setor, só não chame de divisão, né? Porque já basta de divisão no mundo. Chame de união de produtos, de tributos mercantis. Pronto. Essa divisão, não quero nem usar essa palavra, mas assim, essa departamentalização, quem deve fazer é o próprio fisco, tá? A organização, inclusive até os atos de pessoal. Se for um município que haja um quadro mais robusto já, é importante que até os atos de pessoal sejam feitos pelo próprio fisco. Por quê? Para evitar perseguições. Muitas vezes, servidores do fisco estão fiscalizando empresas de parentes de prefeitos ou de amigos de prefeitos e ficam até sem direito às férias. A gente vê isso no Brasil todo. O FONAFAC tem atuação no Brasil todo e vê aí situações absurdas. A gente teve uma servidora que foi demitida e a gente conseguiu a reintegração dela há pouco tempo, lá no município de Canindé de São Francisco, porque ela não quis ceder à pressão do município, do poder público. E ela fez o trabalho dela. O juiz já mandou voltar, né, para a função, absurdamente. Então, assim, tem que haver realmente essa autonomia até nos atos de pessoal. Orçamentária, tá? É a proposição de valores em rubricas próprias. Então, o fisco tem que ter a condição de, em cada lei orçamentária anual, dizer quanto vai precisar para a operação dele, quanto vai precisar para funcionar, né? E aí ele coloca tudo aí, vai colocar treinamento, vai colocar viaturas, materiais de uso diário, né? Sistemas de informática, a sua própria remuneração, a projeção de uma política remuneratória mais inteligente, focada em resultados, tudo aí. Financeira, que não adianta ter a orçamentária e não ter a financeira. Financeira é executar, poder executar aquilo que está disposto no orçamento, né? Que foi colocado por ele próprio. E a funcional, que é da atividade, que é de funcionamento. Essa é que garante a não ingerência. A funcional faz com que não haja ingerência política na atividade do fisco. E a ingerência política é sempre ruim para todos. Lógico, o servidor do fisco não pode ser um radical
que não escuta nada nem ninguém. Não, mas ele tem que cumprir a lei de forma igual e justa para todos e contra todos, sem nenhum privilégio para alguns e sem nenhuma perseguição a outros. E somente a autonomia garante, a funcional garante isso. O pessoal tem confundido um pouco essa autonomia com a autonomia técnica, que essa não precisa ter expresso em norma, porque essa todo mundo já tem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Aqui eu vou falar para vocês agora o seguinte, ó. A reforma tributária é uma oportunidade, a gente está com fé nisso ainda, tá? Temos muita fé nisso ainda, que no bojo das legislações aprovadas pós-reforma tributária, a gente consiga construir a autonomia do fisco municipal, estadual e federal também. Olha o que diz a Constituição Federal, e eu botei aqui para vocês, as essencialidades e autonomias das carreiras na Constituição Federal. O artigo 127 da Constituição Federal diz assim, diz que o Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado. E segue dizendo lá, mas o que importa é isso, é essencial à função jurisdicional, ou seja, o Ministério Público é essencial à função judicial, jurisdicional, a função que é importantíssima. No Estado, sem a sua função jurisdicional equilibrada, é muito ruim, você não vai ter a sensação de justiça, né? A justiça vai demorar, as injustiças vão prosperar, é importantíssimo, tá? Mas não é como a previsão é para o nosso, isso eu vou daqui a pouco. E vejam que o Ministério Público, mesmo assim, que é muito importante e ele é essencial à função jurisdicional do Estado, ele conquistou, logo aí na Constituição, no parágrafo 2º desse artigo 127, a autonomia funcional e administrativa. Reparei, né? No artigo 134 fala da Defensoria Pública, também muito importante, e diz que ela é essencial também à função jurisdicional, e é verdade, não há julgamento sem um defensor. Se na hora do julgamento o advogado desmaiar ou for embora, não vai ter o julgamento. Tem que ter alguém para defender ali o réu, né? Então, a Defensoria Pública, ela é também essencial à função jurisdicional do Estado. E veja que ela conseguiu também, no parágrafo 2º, coincidentemente, no artigo 134 agora, a sua autonomia funcional e administrativa está em roxo aí, tá vendo? Agora vamos para o nosso caso, os fiscos, né? Então, diz o artigo 37 e 22, que a gente já leu há pouco, que as administrações tributárias da União, dos estados, do DF e dos municípios são essenciais ao funcionamento do Estado. Aí eu botei ali interrogação em roxo. E cadê a garantia da autonomia? Não veio. Não veio no texto constitucional. E aí, estranhamente, né? Porque nós somos essenciais ao funcionamento do Estado todo. Todo, sem exceção. Esses dois grupos de servidores, que contam com o nosso respeito e nossa admiração, eles são importantíssimos, responsáveis, essenciais à função jurisdicional. Nosso, pode ver, essenciais à função, ao funcionamento do Estado como um todo. E não temos essa autonomia garantida na Constituição Federal. Aí vem a ideia de se fazer um tributo que vai unificar, né, o IBS junto com a CBS, os dois formam o IVA, né, e vem na reforma tributária, os dois vêm na reforma tributária, e o IBS, que compete a estados, municípios ou ao Distrito Federal, no próprio texto constitucional, artigo 156b, quando pensa em criar um comitê gestor para poder fazer a gestão desse novo tributo, diz assim, ó, está lá em amarelo logo no começo do artigo, ó, os estados, o DF, os municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do comitê gestor do Imposto sobre Serviço, sobre bem e serviço, aí, ó, nos termos e limites estabelecidos na Constituição Federal e na lei, né, as seguintes competências administrativas relativas ao imposto. Então, quais são as competências? Vocês vão ver. Não tem lançamento, nem tem fiscalização. Isso vocês viram lá no artigo 324 da, lei, da primeira lei, que é 214, dizendo que é o servidor integrante do fisco. Né? Ele botou a expressão autoridades fiscais integrantes das administrações tributárias. Muito bem. Aqui, observe, as atribuições são editar regulamento, arrecadar o imposto, efetuar as compensações, não são fiscalizadas nem lançadas, tá? Vamos agora, veja que coisa interessante, meus amigos e minhas amigas. O comitê gestor, que não vai fiscalizar, que não vai lançar, porque quem vai lançar é o senhor, é a senhora que está aqui participando desse momento com a gente. É o senhor e a senhora que vão lançar o IBS, tá? Não é o comitê gestor, não, tá? Mas o comitê gestor, parágrafo 1º, aqui já tem, ó, o comitê gestor, botei em roxo, comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, entidade pública sob regime especial, terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Aí eu pergunto aos amigos, por que é que o comitê gestor, que vai cuidar somente desse tributo, IBS, já consegue na Constituição, e não lança tributo nem fiscaliza ninguém, tá? Quem vai fiscalizar são os servidores municipais. Já sai da Constituição
de partida com a independência. A palavra foi independência, não foi nem autonomia. Técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Técnica tem um problema aí, né? Porque a técnica todos temos. A técnica é como você trabalha. Você pode começar pela escrita fiscal, eu começo pela escrita contábil. Você pode começar hoje pelo ISS-fonte, eu começo pelo próprio. Você pode começar de uma maneira, você começa vendo contrato, você começa vendo escrita. Bom, cada um começa de um jeito, faz de um jeito. A técnica foi um erro, foi um equívoco dos meninos que cismaram com essa palavra técnica de tempo para cá e esqueceram a mais importante, que é a autonomia funcional, né? Mas vejam só, meus amigos, aqui como é grave. O comitê gestor, que é muito menos importante do que o somatório de todas as 5.598 administrações tributárias do Brasil, ele é muito menos importante, não tenha dúvida nenhuma, ele já conquista na Constituição essa independência, tá? Então, vamos aqui. Vem a Lei 214, tá certo? Foi a primeira que instituiu, ela veio para instituir o IBS e a CBS. Ela não veio para tratar de comitê gestor, não. Mas aí, veja como é engraçada a redação, inclusive. Na ânsia logo de garantir, né? O pessoal vem no artigo 480 e botou assim, ó, da Lei 214. Fica instituído, fica ou ficará, né? Mas está assim lá, fica instituído até 31 de dezembro, ou seja, não estava instituído ainda, né? Podia ser, ficará instituído, será instituído, não. Fica instituído até 31 de dezembro. É uma redação interessantíssima essa, né? Aí bota o comitê gestor, né, do IBS, entidade pública, e em roxo aqui, ó, dotado de independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Tirando o erro da técnica, mas eles garantiram a autonomia, tá? Aí vem o artigo 1º da Lei Complementar 227, que essa sim, é essa que instituiu o comitê gestor, tá? Vem assim, ó, artigo 1º. É instituído o comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. A redação do 480 da 214 parecia que tinha instituído também, mas tudo bem. Foi agora. E aí está em roxo, ó, de novo, dotado de independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Então, observem que o comitê gestor, que tem não é, de forma alguma, nunca será. E aqui eu vou trazer uma lembrança para os amigos, tá? O comitê gestor vai cuidar do IBS, que no caso do município é o ISS que vai fazer parte do IBS, tá certo? Mas o IPTU, o ITBI, tem lugar que é ITIV, né, no Brasil. Geralmente é ITBI, mas tem lugar que é ITIV. Esses outros, as taxas, tá? Tudo continua sendo pelo município. Tudo. E aí eu pergunto aos amigos, o IPTU menos mal. Se o seu município não está arrecadando bem o IPTU, muitas vezes é porque a planta genérica está desatualizada, é porque o sistema de informática não responde, é porque o próprio poder público não anima as pessoas a pagarem, porque não presta bom serviço, porque deixa a rua esburacada, e o pessoal associa isso, né? Então, assim, mas você pode fazer, vem fazendo um trabalho para melhorar o seu IPTU, tá? Mas não tem muita condição de haver ingerência no IPTU. A ingerência é pela precarização. Como é que um prefeito e uma prefeita que são péssimos administradores prejudicam o IPTU? É deixando a planta genérica desatualizada, é deixando um sistema ruim que não funciona, é não fazendo campanha para poder promover o pagamento, né? É não estimulando os servidores que trabalham na área. Ele pode fazer, ele pode ser ruim no IPTU. Mas no ITBI, ou no ITIV, como chamado em alguns lugares, há uma ingerência muito mais forte, porque nesse imposto, no ITIV, ou no ITBI, que é o imposto sobre a venda de imóveis, né? A transmissão de imóveis, terrenos, casas, apartamentos e tal, nesse imposto, o valor, a base de cálculo, é o valor de venda, né? O valor do imóvel que foi. E aí tem um bocado de controvérsia. Às vezes você chega lá, o valor, né? Olha, o valor do terreno aqui é 50 mil, tá? Nessa região é 50 mil. Eu sei que estão sendo vendidos a 50 mil. Ah, não, mas o prefeito está pedindo que seja 20. Não, mas o problema é dele. Aí você vai ter discussão com o prefeito. Essa ingerência, entendeu? É muito grande. E aí eu pergunto, as administrações tributárias do Brasil todo, que continuam com esses tributos, vão ou não vão precisar da autonomia de verdade? Vão precisar. E elas não têm ainda hoje. O comitê gestor, que nem julga, que nem lança nem fiscaliza, porque vocês viram aqui que continua sendo papel do fisco municipal, o comitê gestor já tem independência, certo? Enquanto que... Juan, pode tirar da tela, amigo, aqui. Enquanto que as administrações tributárias ainda não têm. Chegou aqui uma pergunta de Júlia dizendo o seguinte: não teria como deixar estas questões mais claras na LOAT? Sim, precisamos. Precisamos deixar, Júlia, tudo isso muito claro na LOAT. Júlia, por falar em LOAT,
O FONAFAT, Fórum Nacional pelo Fortalecimento das Administrações Tributárias do Interior, ele tem uma proposta de LOAT que é justa para todos os municípios. Tá? Porque, assim, não adianta argumentar, como alguns estão tentando, dizendo o seguinte: olha, não faz sentido dizer que no município de menor população e de um arranjo econômico mais simples, você tenha, né, toda aquela estrutura robusta de controlador geral do fisco, alguém do próprio fisco para ser controlador geral, até em choque, né, com o controlador geral do município, que tenha ouvidoria própria do fisco, que tenha escola superior do fisco. Realmente não faz. Mas veja, o fato de não fazer sentido isso no município que tem uma situação mais peculiar, não quer dizer que esse município não precise, e precisa muito, de ter a autonomia garantida, as prerrogativas do cargo, a total nunca vai acontecer, mas ter uma possibilidade de diminuir essa ingerência, entendeu? É fundamental que isso aconteça. E é por isso que nós estamos lutando por uma LOAT que seja justa para todos. Então, é possível, sim, fazer uma equação, e não como estão pensando. Muitas vezes se pensa num corte, né? Chega assim, não, bota aí de 350 mil habitantes para cima, vai ter fisco e vai ter lote. Imagine. Para baixo não precisa nem de fisco, fisco passa a ser facultativo, por exemplo. Imagine. E lote também. Não, não é assim. Porque isso não é um dado que justifique primeiro, uma atrocidade dessa, que é você dizer que fisco pode ser facultativo. Não existe. Se o fisco ele é, pela Constituição e pela lógica de tudo que a gente viu aqui, ele é parte da essência do ente público, não tem como ele ser facultativo. A sua organização, inclusive, ela é constitucionalmente obrigatória e ela é legalmente também obrigatória depois da Lei Complementar 101, a LRF, que diz lá no artigo 11 que é requisito essencial de uma gestão fiscal responsável arrecadar bem todos os tributos, efetivamente. A arrecadação efetiva dos tributos. A arrecadação efetiva não é qualquer arrecadação. Não é um IPTU lançado apenas imitando a planta do ano passado e atualizando pelo IPCA, não. Isso não é arrecadação efetiva. Entende? Então, é importantíssimo que haja uma LOAT que garanta tudo isso a todos. Então, prerrogativas, garantias, autonomia, estruturação digna, remuneração que também seja condizente com o cargo, a todos sem exceção. Agora, as estruturas mais complexas e robustas, essa tem como dosar. E aí a gente tem como fazer uma maneira equacionando, meus amigos. Na vida, poucas vezes a gente resolve as coisas com números duros. Seja receita, seja população, não resolve. A gente precisa equacionar as coisas, não apenas usar um número único e duro. Eu tenho dado um exemplo aos amigos. Por exemplo, o número π, 3,14, que é uma dízima não periódica. Primeiro que ele não nasceu do nada. O π, se você pegar na sua casa qualquer coisa que seja circular, seja lá, a boca de um copo, por exemplo, e você pegar um cordão e fizer uma volta nela, estica, mede, depois mede o diâmetro, que é 2 vezes o raio, né? É de um lado ao outro. Mede também, divide o comprimento pelo diâmetro, acha π, 3,14. Então, há uma relação que chega em π. E π nunca é usado sozinho. Você pode ver. Se quer a área, πr ao quadrado. Tem sempre uma formulação, uma equação onde π entra. O π entra numa equação sempre. Como é que agora vai se fazer um LOAT? Apenas endurecendo o entendimento e tentando um número de corte. Olha, quem tem mais de 350 mil habitantes está numa faixa, que vai ter fisco e vai ter LOAT. Quem não está, não vai estar nessa faixa. Vai estar para baixo e não tem direito. Ah, não, então vamos mudar agora. Agora vamos trabalhar com critério de receita. Quem conseguir uma receita de não sei quantos milhões por ano, no ano X, qualquer desse, como padrão, né, vai ter direito. Quem não, não vai ter. Oi, e vamos lá. E essa receita nesse município que chegou a isso? Será que o quadro do fisco não queria ter uma receita até maior, mas não conseguiu? Foi atrapalhado pela própria administração, porque reduziu a alíquota, porque manteve o abatimento de base de cálculo de construção civil, né? Porque tem um sistema ruim que não funciona. E que culpa tem o fisco disso? Aí não está na meta, que está previsto em alguns dados aí que saem da cabeça de algumas pessoas. Ah, então, nesse não vai ter nem fisco, nem a obrigação de ter, como também de ter LOAT. Não faz sentido. Agora, imagine o inverso. Um município em que mas agora o critério vai ser receita. Tá, beleza. Imagina um município que não fez nada. Não tem nem fisco, por exemplo. Mas teve naquele determinado ano que estão pensando em apurar aquela receita para dizer que ele vai ter que ter fisco com LOAT. Ele teve ali uma grande obra, construiu-se ali uma usina hidrelétrica, por exemplo. E aquilo gerou uma receita impressionante. E agora ele está na média. Por aquilo, ele passou a ter que ter fisco e ter... Não, aquilo foi pontual. Quer dizer, vocês estão vendo que tem que ser uma coisa equacionada? Então, respondendo a você aqui, minha amiga Júnia, né?
É preciso que tenha uma LOAT justa e é preciso que se equacione as coisas para chegar a soluções que sejam coerentes, que sejam razoáveis, tá certo? Eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui, mas eu, pelo andar da carruagem, já são 8h30, né? Eu preciso ficar por aqui com vocês. Nós vamos seguir, né, com a FBT. Na semana que vem, vocês vão ter o professor Ricardo Alexandre. E na próxima semana, o professor Ives Gandra. São 2 meses, meus amigos, inteiramente gratuitos, nessa parceria entre o Fonafat, a Inova Gestão, e a FBT. A FBT é a única faculdade brasileira especializada em tributação, específica para tributação. E a gente conta com vocês na parceria. Felício ao Fonafat, porque a luta é sua. Nós estamos ajudando já muita gente. Já atendemos agora, no dia 5 de março, o 100º município. Olha, são 100 municípios atendidos, com projetos de lei, pareceres, notas técnicas, reuniões. Entramos como amicus curia em alguns estados, né, em alguns poderes judiciários também, em tribunais de contas, para ajudar aos servidores do fisco, mas precisamos muito, mas muito mesmo, da participação de vocês. Agradeço aqui a atenção e até a próxima. Juan, amigo, pode encerrar.